Muito boa tarde para você que acompanha a programação da TV Câmara. Este é o Direto da Redação e hoje a gente vai conversar com Elza de Oliveira. Elza, que é chefe de gabinete do prefeito Rogério Lins, mas passou por essa casa aqui durante 8 anos, porque também foi chefe de gabinete do então vereador Rogério Lins. Bem-vindo, Elza. Obrigada, agradeço muito, é um prazer estar aqui nessa casa. Na verdade é uma volta, né? Você está voltando porque você ficou aqui um tempão, né? São 8 anos, é um tempo considerável. E você se formou em jornalismo, fez MBA em gestão pública. Agora, conta pra mim, como é que foi chegar ao jornalismo? Olha, é engraçado, porque quando a gente é adolescente, aí tem que decidir qual é a nossa carreira profissional, eu sempre tive uma quedinha pela área da comunicação. Então, no colégio, eu estudei escola estadual a vida toda, eu sempre fui oradora, eu sempre participei de todos os eventos, ajudava a organizar festas juninas, festas da primavera, eu era representante de sala, então sempre gostei de pessoas, gostei de gente. Então, a ideia de fazer jornalismo era porque eu queria entrar na área de comunicação. Mas você sabe que o meu primeiro vestibular não foi para jornalismo, mas foi para publicidade e propaganda. Legal. Que é comunicação também. Exato, que é na área de comunicação. E eu acabei que não cheguei a fazer a matrícula, passei no vestibular, não me matriculei e falei, não, eu preciso fazer jornalismo. E aí esperei 6 meses para fazer o vestibular novamente. E fui fazer o vestibular para jornalismo, passei e cursei até o fim, graças a Deus. Mas eu amo comunicação, faria tudo de novo. Mas comunicação não era o teu sonho de criança. Qual era o teu maior sonho quando você era pequenininha? Então, Eliabe, a gente estava até conversando aqui nos bastidores. Eu fiz balé muito pequena, fiz jazz. Então, todas as apresentações que havia no colégio, eu participava. Então, ainda com os colegas ali na infância, eu fiz teatro também, né? Então, eu queria sempre ir para essa área de ou ser dançarina, atriz, brincava que abria uma academia, até com uma colega minha, Joyce, um beijo, Joyce, que eu amo de paixão. E então, eu pensei nessa área, mas é óbvio que era um pensamento de criança que não evoluiu, apesar de eu gostar muito de arte, de sempre ir ao teatro, etc., musicais, que eu amo. Mas seguiu uma carreira que está relacionada com pessoas também, que é o jornalismo. Agora, você é nascida em Osasco e moradora há muito tempo do bairro do Novo Osasco. Exatamente, Eliabe. Nasci aqui, tenho o maior orgulho de falar que eu sou osasquense, né? Filha dessa cidade maravilhosa. E eu morei em Novo Osasco há 30 anos, é onde eu estudei no Colégio Estadual José Ribeiro de Souza, ali do lado do Campo do Seno. Então, minha vida toda foi ali naquela região, os amigos que eu fiz foi daquela região. Minha mãe mora na mesma casa até hoje, né? Então, sempre estou visitando os colegas, os vizinhos, mas sim, eu tenho um maior orgulho, nasci aqui, amo essa cidade. Durante os 8 anos que você foi chefe de gabinete do então vereador Rogério Lins, você também foi apresentadora do programa aqui nesta emissora na TV Câmara. Como é que foi ser apresentadora do programa Sala de Visitas? Então, Eliabe, assim, jornalismo é paixão, tá no sangue, né? E a gente nunca consegue deixar de fazer jornalismo. Acho que é como um médico ou como qualquer outra profissão. Você se forma e você é eternamente apaixonado por aquilo que você faz com muito prazer, enfim. Foi engraçado que quando o Rogério me chamou para trabalhar com ele, justamente por eu ser formada em comunicação, ele falou, olha, Elza, eu preciso de uma pessoa que faça assessoria. Então, inicialmente, eu faria a assessoria de imprensa dele. E aí, pulando essa parte, voltando para o jornalismo, a TV estava começando aqui, a TV ainda não existia. Na época, era o NEL, era o Walter Franciose, o Maurício Viel, que ainda é funcionário efetivo dessa casa, mas que tomava conta da comunicação. Eles sabiam que eu tinha feito o curso de jornalismo e a gente estava fazendo alguns testes aqui. E eles me convidaram. Elza, você não quer fazer um teste? Eu fiquei meio surpresa, né? Eu falei, olha, vamos ver no que dá, né? E a princípio eu não sabia nem o que ia fazer, iria fazer, o que seria a TV, se de fato ela daria certo. Mas eu topei, de bate-pronto, e eu me lembro que a gente fez um teste aqui no plenário, numa cadeirinha
dessa de cozinha, ainda, não era uma cadeira dessa de escritório. E aí eles falaram, olha, vamos começar a gravar? Falei, vamos. Comuniquei o Rogério depois. Primeiro gravou, depois... Primeiro gravei, falei, não, depois tem que falar com ele. E ele falou, não, pode fazer, não atrapalhava o meu horário de trabalho e não deixava de ser algo que eu prestava aqui para a própria Câmara. E era um programa chamado, olha, não vou lembrar, esqueci. Mas não era antes do Sala de Visitas. Era um outro programa, até o final eu me lembro. E a gente começou a gravar, foi muito bacana. Depois de um tempo, aí veio a proposta de fazer o Sala de Visitas, que era um programa um pouco mais genérico, onde eu recebi diversas personalidades, tanto da nossa cidade, quanto de outros municípios, de outros estados, enfim, mas que tinham algum vínculo com a nossa cidade. Então foi assim, fantástico. Eu amo TV de paixão, adoro isso aqui. Saudades? Muitas mesmo. Muitas. O que o jornalismo te ensinou, Elza? Qual foi a lição que você aprendeu com o jornalismo? Entrevistando pessoas, conversando com autoridades, conversando com notáveis, com pessoas da arte, da culinária, da medicina. O que tudo isso proporcionou de aprendizado para você? Olha, a gente aprende todos os dias com todas as pessoas ao nosso redor. E o jornalismo, você vive isso. Então eu aprendi com cada um que foi ali a ser melhor, a ter um olhar diferenciado para várias áreas, a entender. Eu falo que ali foi uma oportunidade de conhecer muita gente especial, de entender de diversas profissões, de entender o problema social da nossa cidade, de ter um olhar diferenciado para algumas questões que eu nem imaginava que existiam, que acontecia. Enfim, o jornalismo é a minha veia, é a minha alma. Estou até dificuldade de te explicar, de tentar traduzir isso para você, mas é a minha paixão. Algum momento especial dentro das apresentações, dentro das entrevistas, que você saiu e falou, nossa, hoje eu consegui fazer a melhor entrevista, o melhor programa da minha vida. Sente isso? Você consegue... Tem essa autocrítica? Você conseguiu extrair isso um dia de alguma apresentação, de alguma entrevista, de algum programa? Tem sim. E eu acho que isso acontece com você. Eu não gostava muito de me assistir depois, mas é natural que você tenha que fazer isso para ver os pontos em que você precisa melhorar. Olha, eu poderia ter melhorado ali, eu poderia ter feito diferente aqui, enfim. E cada programa teve... se eu disser para você assim... tal programa foi muito especial, talvez eu seja até injusta, porque cada programa me trazia algo de bom, eu podia extrair alguma coisa, algum aprendizado. Então, de todos eles, eu saía com aquela energia boa, e eu sabia que na semana seguinte teria outro. Então, cada programa foi o melhor para mim naquele dia. Na semana seguinte tinha um outro, que tinha um outro, que tinha um outro. Então, todos assim foram fantásticos e eu sou muito grata às oportunidades que eu tive de conhecer pessoas tão especiais, projetos tão bacanas. E a gente acaba aprendendo, a gente acaba conhecendo um pouco mais do outro, um pouco mais do que a pessoa faz, do que aquela função tem a responsabilidade, a gente acaba aprendendo. Sem dúvida. De verdade. Para você que está nos assistindo pelo canal 7 da NET, pelo canal 3 da Cabo NET, pelo Facebook, nós vamos fazer um breve intervalo, não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho para você conhecer um pouquinho mais de Elza Oliveira e conhecer também, além da questão jornalística, a questão da função de ser funcionário público, porque ela já foi 8 anos funcionária desta Casa de Leis e agora está também à frente da chefia de gabinete na Prefeitura Municipal de Osasco. Então não sai daí, a Elza volta daqui a pouquinho. Para você que está no Facebook, nós continuaremos ao vivo. Bom, um abraço, até daqui a pouco. Eu tenho 5 anos e sou filha única, mas eu vou ganhar irmãozinho quando tiver 10. Esse é meu pai. E ele vai me matar quando eu fizer 16.
É que ele gosta de correr na estrada e ele corre muito. Minha mãe e meu irmão também vão se machucar, mas eles não vão morrer. Minha mãe nunca vai perdoar ele. Quem sou eu? A estatística. Paixão da minha vida? Oh, a Fifi, minha cadelinha que eu encontrei na rua. A Fifi adora brincar com outros cachorros, passear pelo bairro. O que ela mais detesta é tomar banho. E a coisa que ela mais adora é criança. Ela é um amor. Quem cria nem sempre vê o que há de errado. Por isso, a propaganda precisa do Conar. Graças à economia voluntária feita pela população, estamos mantendo o abastecimento de água para os nossos clientes, mesmo durante a maior falta de chuva dos últimos 84 anos. Mas a seca continua, assim como o desafio de todos nós. Por isso, estamos ampliando o bônus para as 31 cidades atendidas pela Sabesp na região metropolitana. Quem economizar 20% vai ganhar 30% de desconto na conta de água. Com o esforço de todos, podemos fazer muito mais. Água, sabendo usar, não vai faltar. Voltamos a falar ao vivo diretamente da redação. Este é o Direto da Redação da sua TV Câmara. Daqui a pouquinho a gente vai acompanhar também ao vivo, direto lá do plenário Tiradentes, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Osasco. Por enquanto, a gente continua conversando, este é o segundo bloco, com Elza Oliveira, que é chefe de gabinete do prefeito Rogério Lins. Agora, conta um pouquinho, vamos fazer uma transição do jornalismo para a política. Como é que você encara isso, Elza, essa transição, né, de jornalismo, essa coisa que é apaixonante de entrevistar pessoas, para a política, que é um mundo totalmente diferente, oposto daquilo que é o jornalismo. Como que você leva essas duas coisas, esses dois caminhos que eu posso considerar opostos? Você sabe, a gente acha que é o oposto, mas na verdade, quando se fala de comunicação e você tem que trabalhar na política, uma coisa está relacionada à outra. Porque a todo momento a gente tem falado com pessoas. E para entrar nessa área política, você precisa gostar de gente, você precisa gostar da sua cidade, você precisa gostar do outro, você precisa querer ajudar o outro, sem saber de onde ele veio, sem saber quem ele é, simplesmente pelo fato de querer fazer o bem. Então, na comunicação tem muito disso, né? Então, eu ainda consigo relacionar um pouquinho os dois. Eu acho que uma coisa sempre está relacionada à outra. Mas quando que começa isso na sua vida? Como que você encontra o Rogério Lins e como que a política entra na sua vida, Elza? É engraçado isso, porque eu nunca imaginei, né, trabalhar nessa área. Na minha cabeça, e quando a gente faz uma faculdade com todo mundo, você imagina que você vai seguir carreira naquela área, independente de mercado, de como está a situação, né? Você sempre almeja isso, afinal de contas você se dedica tanto com esse objetivo. Eu conheci o Rogério em 2004, na campanha do Emídio, na casa de um colega que é o Rodrigo Balbino, que trabalhou bastante tempo ao lado do antigo prefeito Jorge Lapas. Aliás, um beijo, Rodrigo, para você. Adoro o Rodrigo de paixão. Nós fazíamos faculdade de jornalismo juntos e o Rodrigo acabou conhecendo o Emídio e ajudando o Emídio na campanha e fez um café da manhã na casa dele. Eu me lembro que na faculdade ele chegou e falou assim: amanhã vai ter um café da manhã na minha casa. E era no sábado. E a gente imagina, tinha aquela vida de dormir 4 horas por dia, porque eu sempre trabalhei desde os 15. Então, na época de faculdade não era diferente. Então, eu trabalhava o dia inteiro, à noite íamos para a faculdade e só tínhamos sábado e domingo para estudar ainda, fazer os trabalhos, etc. E aí eu me lembro que eu brinquei com ele, eu falei: Rodrigo, mas nem a pau, eu falei para ele desse jeito, nem a pau que eu vou amanhã em reunião política. Não, vamos, é um café da manhã na minha casa, tal. E aí, naquela amizade, a gente acabou que cedendo um pouquinho e eu fui nesse café da manhã e o Rogério estava lá.
E aí, diante disso, fomos apresentados, como fomos apresentados para todos que estavam ali. E aí, nesse meio de campo, eu também estudei com o Lucas Fiorelli, que se formou em jornalismo, jogava bola com o Rogério na época, e aí fez aquela amizade. Por eu fazer jornalismo, como eu comentei antes, ele me convidou para trabalhar com ele, né? Nessa época, 2004, ele foi candidato, mas ele não ganhou. E aí a gente teve uma pausa até de contato, mas as redes sociais novamente nos aproximou, e aí logo que eu me formei, ele foi e me convidou para fazer parte da equipe dele. Eu não entendia absolutamente nada de política, nunca me imaginei trabalhando na política, mas eu fui pensando que eu faria parte de assessoria, o que eu fiz durante alguns anos, né, no comecinho do mandato dele. A gente fazia o boletim informativo, as matérias que iam para os jornais aqui da região eu que escrevia. Então, no início da carreira do Rogério aqui dentro da Câmara, eu cheguei a fazer essa assessoria. Mas, obviamente, quando a gente está dentro de um gabinete, os colegas aqui sabem, a gente acaba fazendo milhões de outras funções, né? Então, acabei que administrando o gabinete, atendendo, fazendo os projetos de leis, as moções, os requerimentos, e aí a gente precisou de uma assessoria um pouco mais ampla, e acaba que a gente acabou trazendo outras pessoas para o grupo que acabaram tomando conta disso, e eu acabei que ficando com a parte mais administrativa. E política também é uma paixão, você se apaixona pelo outro, porque eu gosto de gente. Quando a gente gosta de gente, não tem como não gostar da política. Então eu acabei ficando nessa área, e eu acho que eu não saio mais. Que legal. E a política é talvez o caminho mais curto para chegar na vida pública, né? Para trabalhar no ambiente público. Você tem dois caminhos: ou você presta concurso público, sim, ou você faz um trabalho político e você trabalha na vida pública. Passados-se 8 anos, agora quase 9, o que a vida pública te ensinou? Porque é diferente o trabalho na vida, numa empresa privada, sim, da vida pública. O que você tirou de experiência, de lições nesses 8 anos, agora quase mais um ano agora, sim, como chefe de gabinete? Em janeiro já fazem 9 anos, né, que eu tô nesse ramo, se é assim que a gente pode falar, na política. E eu aprendi muito, Eliabe. Aprendi a ser melhor, né? Aprendi que quando a gente ama a nossa cidade, a gente tem que aprender a olhar para o outro, né? A ver um problema e tentar da melhor maneira possível solucionar. Aqui na Câmara, a gente tem um pouquinho de limitação, porque não é o executivo. Aqui é onde se criam as leis, é onde a gente pode monitorar o executivo. Então é um papel totalmente diferente que eu estou tendo a oportunidade de desempenhar. Mas a política é gratificante, é muito apaixonante. Como eu falei, você trabalhar em prol da cidade que você nasceu, da cidade que você ama, em prol do povo que você vê com dificuldade, que você pode de alguma maneira ter caminhos de levar isso para uma resolução, isso é muito, muito gratificante. Eu vejo hoje, por mais a gente vê muita gente falando, olha, eu não gosto de política, não adianta. A gente pode não gostar do cenário político em que o país está e que o país passa há alguns anos, mas falar que a gente não gosta de política é ruim, porque você usa o serviço público a todo momento. A partir do momento que você acorda e que você liga a luz do seu quarto, né, é um serviço público que está sendo prestado, obviamente está pagando, mas é um serviço que está sendo prestado e que você é o monitor daquilo. Você vai sair na rua, você vai dirigir o seu carro, vai ter um buraco e você vai se incomodar e você vai falar, olha, eu preciso comunicar alguém quem? A área pública que cuida disso. Então, de qualquer maneira, eu penso que a gente está envolvido com a política. Então eu falo, a política hoje é a minha vida, eu respiro política, eu vivo da política. A política hoje faz parte de mim, da minha história, enfim. Além do jornalismo, você fez MBA em gestão pública. Você acredita que estudar gestão pública, fazer esse MBA, te preparou mais, ajudou? Quais foram os benefícios de estudar gestão pública? Olha, ajudou e muito. Eu falo que estudar nunca é demais,
Você pode fazer qualquer curso, ele sempre vai agregar, e conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você, né, Eliabe? É a única coisa. Eu escolhi fazer uma MBA em gestão governamental e gestão pública justamente por trabalhar na área. E aí a gente precisa não só, por mais que você tenha uma formação que vai agregar, você precisa tentar se qualificar para dar um atendimento melhor, para você ser um melhor profissional, isso em qualquer área. E aí por isso eu escolhi a gestão pública, e isso contribuiu muito, não só no quesito de conhecimento técnico legislativo, mas também no âmbito dos colegas. Eu pude fazer esse curso, como ele é um curso abrangente, eu fiz amizade com médicos, fiz amizade com promotores, com advogados, com biólogos, tinha gente de todas as outras áreas nesse curso. E eu acredito que isso contribuiu muito para que eu hoje esteja na posição que eu estou. Não fiz só esse curso, esse foi a MBA, um curso um pouco mais pesado, mas eu fiz outros cursos regulares, né, que contribuíram muito e sem dúvida faria até outros, estou disposta a fazer e está no meu planejamento, que a gente precisa sempre melhorar em tudo na nossa vida. É bom ouvir isso de você. Eu queria perguntar, e aí você responde na volta do intervalo, qual o olhar que você tem sobre o funcionalismo público hoje? Falta pessoas preparadas? As pessoas precisam estudar mais? Ou você acha que isso não é importante? A Elza vai responder depois do intervalo, a gente vai fazer uma pausa rapidinha, não saia daí, a gente volta daqui um minutinho. Eu tenho 5 anos e sou filha única, mas eu vou ganhar irmãozinho quando tiver 10. Esse é meu pai. E ele vai me matar quando fizer 16. É que ele gosta de correr na estrada e ele corre muito. Minha mãe e meu irmão também vão se machucar, mas eles não vão morrer. Minha mãe nunca vai perdoar ele. Quem sou eu? A estatística. Paixão da minha vida? A Fifi, minha cadelinha que eu encontrei na rua. A Fifi adora brincar com outros cachorros, passear pelo bairro. O que ela mais detesta é tomar banho. E a coisa que ela mais adora é criança. Ela é um amor. Quem cria nem sempre vê o que há de errado. Por isso, a propaganda precisa do CONAR. Graças à economia voluntária feita pela população, estamos mantendo o abastecimento de água para os nossos clientes, mesmo durante a maior falta de chuva dos últimos 84 anos. Mas a seca continua, assim como o desafio de todos nós. Por isso, estamos ampliando o bônus para as 31 cidades atendidas pela Sabesp na região metropolitana. Quem economizar 20% vai ganhar 30% de desconto na conta de água. Com o esforço de todos, podemos fazer muito mais. Água, sabendo usar, não vai faltar. Voltamos ao vivo, este é o programa direto da redação da sua TV Câmara. Daqui a pouquinho nós vamos ter direto do plenário Tiradentes a sessão ordinária ao vivo. Então não saia daí, fique com a gente. Eu deixei uma pergunta no intervalo para a Elza. Elza, qual é o seu olhar sobre o funcionalismo público? Você acha que já dá para ter uma opinião bastante formada? Claro, acredito que sim. Durante aí 8 anos você ficou na Câmara, no Legislativo, que é um tipo de público, e agora você tem uma função um pouco maior, eu acho que bem mais macro, por conta de você ser chefe de gabinete do prefeito, que é a maior autoridade da cidade.
Que olhar você dispensa para o funcionalismo público? A gente estava até conversando, os colegas do Facebook devem ter acompanhado, como eu estava te falando, Eliabe, o nome já diz, servidor público. Muitas pessoas talvez se incomodem com o que eu vou dizer, mas é servir. O nome já vem, é servir. Então você precisa estar disposto a servir. E o que é servir, Eliabe? É você dar um bom atendimento, né? É você respeitar todos os munícipes que vão até você, levar algum tipo de demanda, porque é sempre no intuito de melhorar a gestão pública municipal. Então eu penso que a gente tem sim que se qualificar, tá? Para poder atender da melhor maneira possível, e como em qualquer profissão, você precisa gostar do que você faz, você precisa amar, porque se você não amar, você não vai sair da sua casa disposto a fazer aquilo com carinho. É óbvio que trabalho envolve outras questões de motivação, você precisa sempre motivar a tua equipe, você precisa deixar todo mundo sempre no alto astral, todo mundo unido, e é isso que eu procuro fazer. Então eu amo o que eu faço, eu acho que primeiro você precisa gostar. Então, quando você sai de casa já disposto a servir, o resto do dia vai ser tranquilo. Então, você tem que prestar um serviço de qualidade, porque eu acho que é isso que o povo merece. Agora, você acredita que o resultado final desse atendimento, dessa prestação de serviço pelo servidor público tem a ver com o gestor, com quem está ali coordenando, com quem é o chefe da equipe? Porque se o chefe chega lá mal-humorado, não dá bom dia, não olha para a cara do funcionário, isso vai refletir lá no atendimento final ou não? Sem dúvida, Eliabe, você tocou num ponto primordial. O Rogério, como todos conhecem, nosso prefeito, ele é extremamente acessível, ele ama as pessoas, ele faz aquilo com o maior carinho. Eu falo que você também precisa ter vocação para a política. E ele tem vocação. Então, nós costumamos dizer que nós somos a família Rogério Lins. Então, nós aprendemos muito com ele. O Rogério sempre foi o nosso mentor e ele sempre nos passou isso. Ele falou, olha, atendam as pessoas como vocês gostariam de ser atendidos, tratem como vocês gostariam de ser tratados, com carinho, com respeito, porque é isso que a população merece. Então, não é à toa que ele está onde ele está, porque muito vem dessa essência dele e naturalmente a nossa equipe aprendeu isso com ele, no nosso dia a dia, no nosso convívio. Então a gente gosta muito disso, gosta das pessoas e eu acho que é isso. Já que você tocou no assunto do teu chefe, o prefeito Rogério Lins, me diga uma coisa, nos teus sonhos mais antigos, impossíveis, enquanto você era chefe de gabinete aqui na Câmara Municipal de Osasco, em algum momento passou na sua cabeça que o então vereador Rogério Lins pudesse mesmo ser prefeito da cidade de Osasco? Aquele sonho que você fala assim, poxa, a gente vai disputar, mas acho que não dá. Passou esse sonho na tua cabeça ou você chegou a duvidar disso? Então, é engraçado, porque política, e principalmente em campanha, a gente tem vários picos, né? Então, tem momentos em que a gente fala, pode ser que não dê certo. Aí tem momentos que você fala, não, vai dar super certo. Mas é muito bom você sentir essa, eu não vou dizer insegurança, não é isso. Mas na política, você não pode ter 100% de segurança, porque nenhuma eleição está totalmente ganha, você precisa trabalhar demais. Então, pelo trabalho que o Rogério Lins realizou, desde o princípio, a gente sempre teve essa esperança e essa expectativa, e a gente sempre acreditou que ele alcançaria novos ares, porque está no sangue dele, ele ama, ele tem vocação para isso. E vou dizer mais, ele ainda vai muito longe, porque ele ama o que ele faz com o maior carinho. Então a gente sempre acreditou muito nele e ele sempre passou muita segurança para nós. Muita segurança para nós. Em nenhum momento você chegou a duvidar, falar, meu Deus do céu, será? Não, a gente não pode ser hipócrita. Sim, tem momentos em que a gente dá aquela balançada, vê uma pesquisa ou outra e fala, pode ser que dê errado, mas como em tudo na vida, a gente é uma campanha majoritária, então você tem 50% de chance de ganhar e 50% de chance de não ganhar, mas vai depender do quê? Vai depender do teu trabalho. E nenhuma campanha você ganha, Eliabe, em 1 mês, 2 meses, 3 meses ou em quanto tempo ela vai durar. É todo um trabalho que você faz antes disso. Então nós tínhamos um trabalho árduo, um trabalho de respeito, de carinho com o povo. Então, nós só íamos colher os frutos que nós plantamos, como em tudo que a gente faz na nossa vida.
Então, a gente acreditou que a gente ia colher bons frutos, porque a gente fez um bom plantio. Eu não sei se você já respondeu essa pergunta em algum programa, mas o que foi fundamental? O que foi ali a cereja do bolo, ou o diferencial, aquela estratégia especial que conseguiu fazer do vereador novo, né, 2 mandatos, a maior autoridade da cidade, que foi tornar Rogério Lins prefeito? Sem dúvida, o carinho e a aproximação que ele tem com o povo. Rogério, ele está sempre muito próximo da população, e isso faz com que a gente faça, e com que a gente fez, né, 2 mandatos de muito respeito, de novo, de você entender o que o outro precisa. Na política você precisa disso, você precisa entender o que o povo precisa, tanto que todo o nosso plano de governo, ele foi feito todo embasado em reuniões políticas que a gente fez em vários cantos da cidade, nos 4 cantos da cidade, ouvindo que a gente fez exatamente ouvindo o povo. Porque, Eliabe, eu posso ir na Zona Norte e achar que um posto de saúde no bairro X vai ser, olha, um ápice, vai ser ótimo, enfim. E de repente eu vou lá conversar com aquele povo e vejo que ele não está precisando de um posto de saúde. Claro, precisa da saúde, ok, mas a prioridade é segurança. Ou no bairro da Zona Sul, que a prioridade é saúde, ou é um espaço recreativo para uma criança que vive num espaço de repente mais vulnerabilidade e precisa de um espaço para brincar. Então assim, você precisa ter isso, e o Rogério Lins tem isso. Eu acho que isso foi a cereja do nosso bolo, essa aproximação, esse carinho, esse respeito com o povo. Você foi chefe de gabinete do Rogério Lins como vereador, ele é o seu antigo chefe, o seu atual chefe, e você é chefe de gabinete dele novamente. Sim. O que mudou para você? Bastante, né, Eliabe? Aqui na Câmara Municipal nós tínhamos praticamente o mesmo público, né? Porém agora a responsabilidade é maior, nós temos uma cidade inteira para cuidar, né? E obviamente que o chefe de gabinete do executivo tem muito mais atribuições do que um chefe de gabinete do legislativo, que vai se limitar nas funções internas e, claro, coordenando a agenda de vereador e outras milhões de funções que a gente sabe como que é a vida aqui dos colegas. Mas no executivo você tem aí outros órgãos ligados à chefia de gabinete. Então, obviamente, você tem muito mais responsabilidade, muito mais funções. A gente tem ficado, no começo do mandato, essa troca de gestão também é bastante árdua, os 3 primeiros meses a gente chegou a ficar 19 horas trabalhando seguidas. Então é bem mais puxado, eu diria, mas não deixa de ser apaixonante. Muda o cenário, é um mundo totalmente maior. Agora, aqui no gabinete, se atendia as pessoas. O cargo de executivo, não que ele seja mais distante, mas exige um pouco mais da agenda. Pensando nisso, é que surgiu o Fale com o Prefeito? Olha, o Fale com o Prefeito também surgiu dessa ideia. O que acontece hoje no Executivo? O Rogério sempre foi muito acessível. Então, naturalmente, que ele indo para o cargo de prefeito, as pessoas iam querer acessá-lo com a mesma facilidade que tinha do Executivo. E nem sempre a gente consegue fazer esse caminho. Então a ideia sim do Fale com o Prefeito o Rogério ele não conseguia dar conta de uma agenda tão extensa e a mesma atenção que ele dava para as pessoas aqui. Eu digo no sentido de, eu vou atender em 2 minutos, em 3 minutos. Mesmo assim, é uma cidade inteira querendo falar com ele. Chegou a ter uma fila de 600 pessoas na agenda. Então ele falou, olha, eu preciso ter mais tempo para atender o povo. Eu vou atender o povo. Ele gosta desse contato. Então ele falou, vamos criar um Fale com o Prefeito. A gente se reuniu e aí, obviamente com a ajuda dos outros colegas, a gente trouxe esse modelo, que é um modelo de levar o prefeito mesmo para estar com essa... ter um pouco mais de aproximação com o povo, mas isso vem muito dele, é uma ideia dele. É uma ideia dele. Das suas ideias, quando você entrou na chefia de gabinete, uma das coisas que saltaram aí aos olhos e que todo mundo elogia e que você gosta também, foi conseguir uma sede
para o Conselho Tutelar na Zona Norte, não foi isso? Isso foi. Os conselhos a gente tem o maior carinho, é de competência da chefia de gabinete outras áreas, né, administrativamente falando, mas uma delas é o Conselho Tutelar, que nós temos 3 na cidade, que é o Conselho Norte, Centro e o Conselho Sul. E nós tínhamos aí, o Conselho Norte ele tem uma demanda bastante grande, porque a região Norte tem um pouco mais de crianças, etc. Então, naturalmente, tem mais demandas. E nós tínhamos um conselho com uma estrutura um pouco arcaica, e aí nós tínhamos um ponto também na Zona Norte próprio, então nós deixamos de ter um custo com o aluguel e a gente foi para uma estrutura muito mais ampla, com acessibilidade, que nós não tínhamos. Nós temos agora salas individuais de atendimento, porque você precisa ter privacidade. Você não pode ter, por exemplo, um caso de abuso e atender um pai ou uma mãe, enfim, numa sala em que você tem um outro conselheiro na sala ao lado, ouvindo toda a história. É constrangedor, assim, não tinha como. E hoje a gente já tem esse atendimento. Hoje nós temos brinquedoteca, nós temos um espaço para criança, enfim, temos uma estrutura toda diferenciada para atender com mais dignidade esse povo que sofre tanto, essas crianças que sofreram qualquer tipo de abuso. Então, para mim foi um prazer imenso. A gente tem priorizado o atendimento nos conselhos tutelares. A gente pretende expandir para os outros 2 conselhos. O mais breve possível a gente deve fazer isso. Elza, eu adoraria ficar aqui mais tempo conversando com você, mas a gente já estourou o tempo. O Pedro Henrique está ali olhando para a gente bravo, que a gente já passou 2 minutos do nosso tempo, mas eu queria te parabenizar pelo trabalho, dizer que foi uma satisfação entrevistar você, conhecer um pouquinho mais da sua vida, do seu trabalho. Muito obrigado por você ter vindo ao Direto da Redação. Eu que agradeço, eu não posso, ele vai ficar bravo comigo, mas gente, hoje é aniversário da minha mãe, eu não posso deixar de mandar um beijo. Mãe, te amo, muita saúde, muita felicidade, mandar um abraço para o pessoal do gabinete, para a Vanessa, para o Beto, para a Vivi, para a Érica, para todo mundo, e dizer que daqui a pouco a gente está aí, tá todo mundo junto de novo. Eliabe, obrigada, foi um prazer, agradeço toda a equipe técnica, agradeço os colegas aqui da Câmara, que eu também quero deixar um beijo enorme e dizer que eu adorei. Nós que agradecemos. Para você que nos acompanhou, a gente fica muito feliz com a sua companhia aí do outro lado, receba o nosso carinho. Agora você vai ficar ao vivo também com a transmissão da sessão ordinária da Câmara Municipal de Osasco. A gente se encontra na próxima semana. Muito obrigado, valeu. A gente se encontra novamente semana que vem. Tchau, tchau.